Sabe aquela história de que é melhor prevenir do que remediar? Pois é. Quando o assunto é poluição marinha, sobretudo envolvendo plástico, nós ainda estamos no processo de remediar toda a situação. Quando o melhor a se fazer seria prevenir. E quem mais sofre com isso são os animais. Mais especificamente, as 100 mil criaturas marinhas que morrem por ano por causa do plástico. E você? Sabe quais são elas? Pois eu vou te contar agora. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer recebê-lo por aqui. Bom, de acordo com a organização Ocean Crusaders, que revelou dados sobre a quantidade de animais marinhos que morrem anualmente, e que cerca de 1 milhão de aves também morrem no mesmo período por causa do plástico. E um estudo de 2015 da Universidade da Geórgia revelou que 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos durante o ano. Se nós não começarmos a prevenir a situação, o planeta pode chegar a ter 600 milhões de toneladas de plástico nos oceanos em 2040. Esse dado é do estudo Breaking the Plastic Wave, e entre os milhares de animais envolvidos neste triste cenário estão as focas e os leões marinhos. Existem dois tipos de armadilhas mortais para esses pobres animais. O plástico é um deles, é verdade. Só que redes de pesca, iscas e linhas também são vilões implacáveis. Em 2017, uma foca foi resgatada com um anel de plástico preso no pescoço. E sabe o que era esse objeto? Um frisbee. Por que raios uma coisa dessa foi parar no mar, queria eu saber. Essa foca em questão estava com sérios ferimentos por causa do objeto e não permitia ser capturada, o que deixou a situação do pescoço terrível. A sorte foi que uma equipe de resgate conseguiu levá-la para um hospital veterinário e retirar o objeto. Mas imagine, quantas outras ainda estão em situações parecidas? Além disso, muitas focas e leões marinhos acabam presos em sacos plásticos e precisam lutar para não morrerem asfixiados. Às vezes, os resíduos ficam tão presos no animal que ele pode acabar desenvolvendo uma séria infecção. Em outros casos, a morte. Um estudo de 2012, feito durante 8 anos em uma região do Alasca e da Colômbia Britânica, documentou 388 casos de leões marinhos presos em plástico. E não são apenas os animais que nadam que se tornam vítimas. Até mesmo as aves, como eu disse lá no começo, acabam em situações de vida ou morte por causa do lixo na água. Milhões de espécies que morrem todos os anos, e uma das que mais é afetada é o albatroz de Laysan. Na hora de caçar, ele usa uma técnica de mergulho no oceano para pegar peixes, lulas e outros alimentos com o bico. O problema é que quando ele desliza pela superfície da água para pegar a presa, resíduos plásticos são recolhidos juntos. Muitos dos albatroz estudados já tinham ingerido algum tipo de lixo plástico. E isso facilmente causa obstrução no trato digestivo e também a perfuração de órgãos, já que muitas vezes os pássaros ingerem objetos pontiagudos sem perceber. Até mesmo os peixes correm riscos por causa dos resíduos plásticos. E, como consequência, os seres humanos também. Alguns estudos indicam que quem consome peixe está ingerindo cada vez mais microfibras de plástico. Isso porque, ao contrário dos outros animais que eu te falei, os peixes entram em contato com muitos fragmentos de plástico que são microscópicos. E o animal pode demorar até 6 vezes mais tempo para se livrar desses detritos em comparação a quando eles são ingeridos via oral. Não há dúvidas de que os plásticos também afetam os peixes como os outros animais. Só que até agora, eles são os únicos que você viu por aqui que são consumidos por seres humanos. E da mesma forma que eu te falei lá no começo, das focas e dos leões marinhos que confundem o plástico com os alimentos, as baleias e os golfinhos
também passam por esses perrengues. Algumas espécies de baleias têm a boca tão grande que acabam pegando muitos resíduos plásticos, sem nem ao menos saber o que está fazendo. Graças às investigações nos corpos de baleias mortas, que acabam encalhando em praias, pesquisadores constataram que aumentou o número de detritos encontrados nos organismos. Em 2019, por exemplo, uma baleia cachalote acabou morrendo depois de encalhar em uma ilha na Escócia. Quando os especialistas foram investigar, encontraram 100 quilos de lixo dentro do estômago dela. Entre os detritos estava de tudo que você conseguir pensar: sacolas, copos de plástico, cordas, redes de pesca e por aí vai. Os especialistas não acharam evidências de que os resíduos foram responsáveis pela morte da baleia, mas não deixa de ser chocante que tamanha quantidade de lixo estivesse dentro dela, comprometendo a digestão. Ainda em 2019, outra carcaça de baleia também surpreendeu pela quantidade de lixo dentro do estômago. Cerca de 40 quilos de sacos plásticos. Entre eles, sacolas de compras, 16 sacos de arroz e 4 sacos de plantações. Esse segundo caso teve como palco as Filipinas, e os pesquisadores foram diretos ao dizer que a causa da morte tinha, sim, ligação com todo o lixo. Muito triste isso tudo, não é? Bom, em seguida, entre todos esses animais que estão morrendo por causa dos resíduos plásticos, estão as tartarugas. Você provavelmente já ouviu muito sobre esse assunto. Mas será que você sabe o que acontece embaixo d'água? Ao nadarem pela água, as tartarugas confundem muito facilmente os resíduos plásticos com o alimento. Mas não acaba por aí. Não é uma simples confusão visual. De acordo com pesquisadores do Instituto Real Holandês de Pesquisas Marítimas, muitas vezes esses plásticos também têm cheiro de comida. O ecologista microbiano Eric Zettler até deixou um desafio para as pessoas. Ao ir à praia, procure algum pedaço de plástico que esteja jogado na água e cheire. Segundo ele, é bem provável que estará cheirando peixe. E o motivo para isso é bem curioso. O ecologista disse que qualquer plástico deixado à deriva no oceano pode ser colonizado rapidamente por um plastisfério, que seria uma camada bem fina de micróbios. Essa camada é responsável por liberar algumas substâncias químicas que vão confundir os animais marinhos, pois deixarão os plásticos tanto com cheiro quanto com gosto de alimento. E quando uma tartaruga marinha come o plástico, o material pode até causar um bloqueio no seu sistema digestivo. A verdade é que as possibilidades do que pode acontecer com os animais são inúmeras. Pegue como exemplo o caso de uma tartaruga chamada Mae West. Ela ficou famosa em 2008, mas a história é mais antiga. Os especialistas contam que ela entrou em um anel de plástico quando era apenas um filhote e ficou presa no objeto. À medida que o tempo passava e ela crescia, o casco acabou se deformando, apertado pelo anel que não conseguia romper. E aí você pode dizer: poxa, Ivan, você está falando que o casco de uma tartaruga não conseguiu romper este plástico? Calma, que não é tão simples assim. A tartaruga não cresceu de repente, rompendo tudo que tinha ao redor. Foram necessários anos e mais anos de um crescimento gradual, em que o casco foi forçado a crescer em torno do resíduo. Até porque o casco de uma tartaruga filhote não é tão rígido quanto o de uma tartaruga adulta. E assim como Mae West, uma tartaruga chamada Peanut também foi vítima dos plásticos. Só que no caso dela, foram aqueles plásticos para carregar bebidas, que são muito comuns em outros países. O pobre animal morava no Missouri quando topou com o resíduo, que se prendeu ao casco. Anos se passaram e, assim como Mae West, Peanut teve seu casco moldado por conta do plástico, deixando-a no formato de uma ampulheta ou um amendoim. A melhor analogia
é imaginar um ser humano crescendo com um espartilho apertando o corpo. Infelizmente, não é possível voltar o casco ao formato natural, mas os veterinários trataram de retirar o plástico e dar um lar para ela em um departamento de conservação. Bom, esses foram apenas 2 casos de tartarugas que sofreram com os plásticos. 2 casos que tiveram um final feliz, pelo menos. Agora imagine quantas outras não tiveram a mesma sorte. Uma reflexão eu deixo para você. Um forte abraço. Até mais. Tchau.